Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje eu quero tratar com vocês um estudo a respeito do Espírito Santo, que a teologia chama de paracletologia. Vamos lá então. O que significa isso? A paracletologia é uma palavra formada por duas palavras gregas. Paracletos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo ou doutrina. Portanto, nós tivemos aqui uma definição. A paracletologia diz-se na Bíblia em dois períodos, no Antigo e no Novo Testamento. As manifestações no Antigo Testamento foram de forma esporádica e em tempos distintos. E o Novo Testamento começa no dia de Pentecoste, de maneira então direta e contínua. O Paracleto, ele veio morar nos corações de todos os crentes e cheios de poder. Em Atos, capítulo 2, desceu sobre os primeiros 122 discípulos de Jesus. Após a pregação ali de Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Atos 2, 41, 42, nós lemos a respeito disso. Para não tomar muito tempo, não faremos a leitura, mas você pode fazer a consulta em sua Bíblia. O Espírito Santo, no sentido absoluto, ele prova sua divindade pelos seguintes fatos atribuídos a ele. Ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente e onisciente. Onde está a referência disso? Em Hebreus 9,14, Salmo 139, versículo 1 ao versículo 10 e Lucas 1,35. Obras divinas que são atribuídas a eles: a criação, a regeneração e a ressurreição. A criação em Gênesis 1:2, Jó 37:4, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 8. Ele também é classificado junto com o Pai e com o Filho. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao versículo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 28 e 19, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. O próximo tópico: o Espírito Santo, uma personalidade distinta e separada de Deus. Sim, podemos compreender que sim, o Espírito, ele procede de Deus e foi enviado de Deus, é dom de Deus aos homens. No entanto, não é independente de Deus, ele representa o único Deus operando nas esferas do pensamento, da vontade e da atividade. O fato do Espírito ser um com Deus, ao mesmo tempo distinto de Deus, é parte de um grande mistério da Trindade. O Espírito da promessa. Sua graça e poder são bênçãos prometidas no Antigo Testamento. Está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, e também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 7. O Espírito como uma prerrogativa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele reivindicou isso quando disse: eis que eu vos envio a promessa de meu Pai, registrado em Lucas 24, 49 e também em Gálatas 3, 14. A descida do Espírito Santo aconteceu cerca de 50 dias após a ressurreição, no domingo de Pentecostes. Nós somos salvos quando nós arrependemos dos pecados e pela fé nos entregamos a Jesus Cristo. Passamos a ter então uma nova vida. Somos santuários de Deus. 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo, portanto, habita em nós. Nesse estudo nós queremos conhecer um pouco mais a respeito do Espírito Santo e como ele age em nós. Por que ele é chamado Espírito Santo? Porque a sua obra principal é a santificação. Portanto, nós necessitamos de um Salvador por duas razões: para que ele possa fazer alguma coisa por nós e também para fazer algo em nós. Quem é o Espírito Santo? Ele, primeiro, ele é uma pessoa, assim como Jesus, o Pai. Em segundo, é Deus, assim como Jesus, o Pai.
Atos 5, 3, versículo 4. O Paracleto significa alguém chamado para purificar, para ficar no lugar de alguém, com um propósito principal de ajudar, principalmente em processos criminais antigos. As partes apareciam assistidas por um dos seus amigos mais prestigiados. Eles assistiam não pela recompensa ou remuneração, mas por amor. Assim é o Espírito Santo de Deus por nós, Ele nos ama. A Bíblia também usa outros nomes para o Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia o Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16, Espírito de Cristo, Romanos 8, versículo 9, Espírito da vida, Romanos 8, 2, Espírito da verdade, João 16, 13, o Espírito da graça de Deus, Hebreus 10 e 29, o Espírito da promessa, Efésios 1, 13, o Consolador, muito conhecido, João 14, 16 e João 16, 7. Enfim, várias outras mais passagens bíblicas nós veremos do Espírito em outros nomes. Os corações dos discípulos estavam, nessa passagem em João 16, tristes, pensando após a partida do grande mestre Jesus, como eles seriam oprimidos pelos sentimentos talvez de fraqueza, e pensavam com eles de repente, quem os ajudaria, quem os ensinaria? Por isso Jesus, o bom mestre, disse: não, eu vos enviarei o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. No tópico a seguir, nós aprenderemos sobre as atuações do Espírito Santo. Existem algumas coisas, conforme nós veremos, que são atribuídas especificamente ao Espírito Santo. Uma delas, a inspiração da Bíblia. Outra, o Espírito também glorifica Jesus. E outros são especificamente atribuídos a Jesus. Por exemplo, aí nós tratamos sobre a Trindade, a redenção do homem mediante a morte de Jesus, a vinda de Jesus pela segunda vez. Outras coisas na Bíblia nós veremos atribuídas propriamente ao Pai, por exemplo, em enviar Jesus. Há outros fatos que são atribuídos também aos três, à Trindade, indistintamente. Por exemplo, habitar nas pessoas, conceder dons aos crentes e etc. Deus é um só, tá? Entretanto, ele age através dessas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é um dos grandes mistérios de Deus. É difícil compreender com a nossa mente finita, mas talvez por causa disso muitas heresias têm surgido, porque o homem tem tentado racionalizar esse pensamento sobre a Divina Trindade. Este fato, nós compreendemos que Deus é uma unidade perfeita. O Pai trabalha em conformidade com o Filho e com o Espírito Santo e vice-versa. Como lidamos com uma pessoa, necessariamente nós lidamos com as demais. Existe uma interdependência entre os três. Quando estudamos sobre o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, nós estamos estudando sobre Deus diretamente. Conhecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós conhecemos Deus em sua essência. Portanto, nós devemos pedir misericórdia a Deus para entendermos essas verdades tão profundas e o que faz o Espírito Santo em conformidade com o Pai e com o Filho. Primeiro, ele convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11. A missão do Paracleto, a missão do Consolador, é revelar o Filho. É ele quem interpreta de Jesus, abrindo a mente, o coração do homem. Em segundo lugar, ele regenera o homem. Está escrito em João capítulo 3, versículo 5. Ele veio para reorganizar a natureza do homem, para opor-se a todas as suas tendências mais. Ele também é chamado Espírito da Graça, porque ele dá graça ao homem para que ele se arrependa. Aquele que trata o Espírito com
desdém afasta o único que pode tocar o corpo e comover o homem, e assim se separa da misericórdia de Deus, ao chamado a blasfêmia do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, ele sela cada crente em Cristo, em Efésios 1,13 e Efésios 4,30. Ele também é o penhor da herança que todo crente receberá, Efésios 1,14 e 2 Coríntios 5,5. Ele habita, em cada pessoa habita, aliás, nascida de novo, 1 Coríntios 3,16 e 1 João 4,13. Ele é aquele que guia o crente à verdade, Romanos 8,14 e João 16,13. Existe uma entrega inicial a Jesus, ao Espírito Santo, e aquele que não fez ainda, você que está ouvindo, estudando esse estudo, se você não teve a oportunidade ainda de fazer, portanto faça agora. Aproveite esse momento, entregue a Jesus sua vida ao Espírito Santo de Deus. Ele cuidará de você, ele ensinará todas as coisas. E após essa entrega total, existe uma submissão constante. Quando existe submissão ao Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, para que possa estar sempre conosco, conforme está escrito em João 14,16. Ele, o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Ele inspirou os homens para escrever essas escrituras, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Ele, o Espírito Santo, ilumina para que entendamos a verdade, inspirados e revelados na Bíblia. E lembra as pessoas salvas as palavras de Jesus. Ele concede poder a todo cristão para viver vitoriosamente e testemunhar de Cristo, Gálatas 5,16 e Atos 1,8. Quem é que constitui pastores sobre a igreja? É o Espírito Santo. Nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 28. Ele também não só constitui, como dirige a igreja. Não é o pastor. O pastor não é o dono da igreja, embora muitos se achem dono da igreja. Quem dirige a igreja que é dirigida, a igreja que é construída por Deus, ela é dirigida e constituída pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, não é como nós vemos os homens hoje, fazemos apenas igreja para si mesmo. O dono da igreja é Cristo. Ele quem concede dons aos crentes, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ele glorifica Jesus e não os homens, João 16, 14. Ele testificou nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8, 16. Existem também atitudes pessoais em relação nossa, ao Espírito Santo, e algumas são negativas. Por exemplo, resistir ao Espírito Santo, Atos 7, 51, apagá-lo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primeiro, existem duas interpretações sobre atuações dele na igreja. Primeiro, na igreja. Segunda, tem a ver com comportamentos que não estão em conformidade com os princípios do Senhor, tá? Com relação a essa referência, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5:19. Nós não podemos mentir para ele, como Ananias e Safira em Atos capítulo 5, versículo 3, tentá-lo, Atos 5, versículo 9, e entristecê-lo, Efésios 4, versículo 30. O que o entristece? As coisas mencionadas no contexto: amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, falta de perdão, deixar de amar as pessoas. Todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. Então vamos falar agora a respeito nós falamos das atitudes pessoais negativas. Primeiro, com relação ao Espírito Santo. Segundo, vamos falar sobre as atitudes pessoais positivas. Primeiro, é sentido pelo Espírito Santo, Efésios 5:18.
O que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar sob a influência dele e ter relacionamento com ele, ter intimidade com ele, tá? A segunda coisa que é andar no Espírito, Gálatas 5,16, ser guiado por ele, Romanos 8,14, e ser submisso a Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como então ser cheio do Espírito Santo e viver na sua plenitude? É ser nascido de novo, João 3,6. O homem natural não entende essas coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios 2,14. Ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos confessar os pecados a Deus e ter convicção do seu perdão, 1 João 1,9. Manter sempre o coração puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida, 1 Timóteo 1,5. Perdão. E também submeter à vontade e ao senhorio de Jesus e ao controle do Espírito Santo e apropriar-se pela fé de sua plenitude. O pecado, ele não deve ter domínio sobre nós, Romanos 6, 12 a 14. A ordem de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo, Efésios 5, 18, e que andemos no Espírito, Gálatas 5, 16. Pois a vontade de Deus é que sejamos cheios, controlados pelo Espírito Santo, e assim sendo, nós devemos submeter a sua vontade e pedir que Ele nos encha constantemente, não só uma vez. Constantemente é sempre, cada dia, a cada momento, nas nossas corações, sermos cheios do seu Espírito Santo, não apenas uma vez. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 1, nós vemos a igreja primitiva, antes do derramamento do Espírito Santo, orando, todos estavam em conformidade, orando unanimemente pelo Espírito. Derrama o Espírito. Um irmão orava e pedia o Espírito, o outro assumia a palavra e orava para que fosse derramado o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nós vemos então o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre a igreja primitiva, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quais são então os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo? A produção do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É longanimidade, benignidade, amor, fidelidade, mansidão, alegria, paz, domínio próprio, fé e esperança. Símbolos do Espírito Santo: fogo, é muito conhecido em Isaías 4:4 e também em Mateus capítulo 3, versículo 11. Ilustra, por exemplo, a limpeza e purificação. O fogo também aquece, o fogo também ilumina. É um símbolo do Espírito. O segundo dele, vento, outro símbolo do Espírito Santo, simboliza a obra regeneradora do Espírito. Outro, o azeite, é também o mais comum e mais conhecido. No Antigo Testamento fala assim em frutificação, vida e transformação, cura e alívio. O azeite era usado como um alimento de maneira na ordem espiritual. O Espírito, ele fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia também a alma. Importante ressaltar que uma observação aqui: quando a pessoa está sendo controlada pelo Espírito Santo, sua vida está produzindo o fruto do Espírito nos relacionamentos, estão aí ajustados. Ela poderá então exercer um ministério no reino de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo em 1 Timóteo, em 2 Timóteo 2, 1, 2, diz que antes que ele realizasse seu ministério, isto é, e passasse para os outros o que tinha recebido, ele deveria ser forte na graça de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: primeiro, a vida ajustada e depois o ministério. Entendemos isso? Muitos querem colocar a carroça na frente dos bois, querem o ministério e não ter uma vida ajustada, controlada, alicerçada na palavra de Deus. Para concluir esse estudo, nós podemos entender que se
você nasceu de novo, submeta a sua vida ao controle do Espírito Santo, portanto, sendo submisso a Ele, para que Ele possa produzir em você e através de você o seu fruto. O importante é ressaltar que muitos pensam que o batismo no Espírito Santo, ele não faz uma pessoa perfeita de uma vez só, paulatinamente. A dotação de poder é uma coisa que ocorre com a maturidade na graça de Deus. A maturidade é uma outra coisa que acontece com o tempo. Tanto o novo nascimento como o batismo no Espírito Santo são dons da graça de Deus, ou seja, é a favor de Deus. O que existe é a necessidade de uma santificação pessoal, que se obtém por meio da operação do Espírito Santo de Deus, revelando pouco a pouco a graça de Deus em nós. Espírito de adoção, Romanos 8, versículo 15. Quando a pessoa é salva, não somente lhe é dado o nome de filho de Deus, mas ela é adotada na família divina, mas também recebe dentro de sua alma conhecimento de que participa da natureza divina. Os teólogos chamam duas coisas, sobre a questão do Espírito Santo. Alguns entendem e defendem a teoria do cessacionista. O que é isso? Que o dom da profecia teria terminado com o fim da igreja primitiva. Outros entendem, os pentecostais entendem continuista. O que é isso? Acredito que existem profetas na igreja até o dia de hoje, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, 1 Coríntios 14, 1 e Apocalipse 5, 19. O profeta canônico, aquele sob a influência e criação do Espírito Santo, ele recebeu a incumbência de Deus para escrever num livro canonizado, são os livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Nós devemos entender, então, que toda a profecia, aí partindo do princípio, então, da teoria continuista, toda profecia deve estar de acordo com a lei e as profecias, as verdades doutrinárias. Portanto, meu irmão, conforme eu já lhes disse antes, se você não fez ainda, submeta a sua vida ao controle do Divino Espírito Santo, peça para que Ele possa fazer a sua obra em você. Ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso advogado por excelência. Que Deus nos abençoe. Peçamos ao Espírito Santo que Deus possa interceder por nós e fazer a sua obra em nós. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.